versículo 2, e nós meditaremos até o versículo 8. Aqueles que nos visitam, nós estamos em uma série de exposições no Evangelho de Marcos, contemplando a maravilhosa obra do Senhor Jesus, perfeita obra, perfeita missão de Cristo, que Ele cumpriu de maneira completa. E temos, domingo após domingo, temos sido abençoados por como podemos contemplar cada vez mais a glória de Cristo no Evangelho, né? Naquilo que Ele veio fazer, naquilo que Ele veio cumprir em favor do seu povo. E hoje, especialmente, irmãos, estamos num texto bastante interessante, né? Um texto bastante profundo e que nos faz ver, de fato, a glória do Senhor. Texto da transfiguração, a transfiguração de Cristo ali aos olhos dos discípulos, e alguns dos discípulos naquele monte. Um texto que aparece em 3 evangelhos, aqui em Marcos, também em Mateus e também em Lucas. E o nosso desejo é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, como Ele vem falando semana após semana. Nós vamos ler o texto, está aqui também projetado ao meu lado, você pode acompanhar a leitura. E vamos fazer essa leitura com fé, com alegria, porque estamos lendo a palavra do Senhor. E diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Até aí a palavra do Senhor, irmãos, a leitura dela. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque podemos ler a Tua palavra, mais uma porção do Evangelho, na certeza, Pai, de que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra, porque é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, alimento para as nossas almas. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. E agora que iremos meditar nesse texto, nesta passagem tão singular, Senhor, tão profunda, tão impactante, nós te pedimos que o nosso coração esteja aqui, Senhor, aberto, contemplando a Tua beleza, nosso coração esteja rendido ao Senhor e que possamos sair daqui desta noite, Pai, amando mais o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te pedimos por isso, pedimos que o Senhor nos dê entendimento, nos leve a toda a verdade no Espírito, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, de mim, dos meus irmãos que estão aqui, tudo isso para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, me responda uma pergunta. Qual é a glória que você tem buscado contemplar? Parece uma pergunta muito profunda, né? Filosófica demais. Mas eu gostaria de repetir. Qual é a glória que você tem buscado contemplar? Porque eu não sei se você sabe ou já percebeu. Toda pessoa, todo ser humano, ele é por natureza um buscador de glória. Por natureza nós fomos criados assim. Por natureza nós estamos sempre buscando algo glorioso para ser visto, para contemplar, para que possa fazer, né, o nosso coração vibrar, de maneira que a gente pode perceber que nós estamos vivendo, que nós estamos sentindo algo, ou participando de algo que é maior do que nós. De repente, e muitas pessoas fazem isso, né, buscam de maneira mais gráfica possível. Se é para falar de glória a ser contemplada,
De repente você pensa em grandes viagens que você poderia fazer ou de repente já fez, grandes paisagens que você pode contemplar. Qual foi a vista mais bonita que você já viu na vida, né? Ou grandes construções feitas pelo homem há tanto tempo que pessoas viajam o mundo inteiro, gastam dinheiro para contemplar, participar daquela glória. De repente você diz assim, nem preciso ir muito longe, né? Afinal, nós moramos em uma cidade em que as pessoas tiram férias, né? Basta pegar um carro, pega um ônibus, vai ali de moto, de bicicleta, vai ali na praia. Contempla aquela glória. Contempla aquela paisagem belíssima que nós sabemos, né? Nós temos essa verdade nos nossos corações. Aponta para uma glória maior. Acabamos de ler o Salmo 19. Os céus contemplam a glória. Os céus proclamam, perdão, a glória de Deus. Mas veja, é glória. De repente, você não é muito de viagem, ou até pode dizer, até gostaria de fazer, mas está difícil, né? O orçamento está pouco, as necessidades, a correria me impede de fazer todas as viagens que eu gostaria de fazer. Mas de repente você busca essa glória de maneira um pouco mais interna. É a glória do mercado de trabalho, é a glória das realizações, é a glória de terminar alguma coisa e dizer assim, fui eu que fiz. Ou pelo menos, né? E aí, de repente, alguns irmãos puderam sentir ontem a glória, né, de terminar uma final de Libertadores e dizer assim, olha, a glória do Flamengo. Né? Todos nós somos buscadores de glória, irmãos. E não há algo errado nisso por si só. Porque, repito, Deus nos criou assim. Ele nos criou para algo maior do que nós. Ele criou cada um de nós para não estarmos olhando para nós mesmos, mas para algo além. Ele nos criou para Ele mesmo. É essa glória que pode nos satisfazer. Tem um doutor da igreja, teólogo, chamado Agostinho, conhecido, que em suas escritas ele pergunta para as coisas deste mundo. Ele pergunta, olha, onde está a glória? Onde está a minha satisfação? Onde eu posso satisfazer esse anseio de glória que eu tenho no meu coração? E ele perguntava para a montanha, ele perguntava para o mar, perguntava para os animais, perguntava para a lua, para as estrelas, e as estrelas, a lua, as montanhas respondiam, olha, procura acima de nós, procura além de nós, porque nós não podemos satisfazer. Meus irmãos, nós estamos lendo um texto em que 3 homens, como nós, pecadores, limitados, eles tiveram uma oportunidade única na vida deles, de contemplarem a glória do Senhor, de contemplarem aquilo que eles poderiam dizer, essa foi a coisa mais bela, mais gloriosa que eu já contemplei com os meus olhos, com os olhos que Deus me deu. Não tem paisagem, não tem história, não tem campeonato, não tem conquista que pode vencer, nem ao menos empatar com a glória que foi vista, a glória do Senhor Jesus. Esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, foram levados a um monte, conhecido como Monte da Transfiguração, e tiveram essa experiência com o Senhor, tiveram essa experiência com Cristo, uma experiência que ela não é repetida em nenhum outro lugar, não em outro momento, mesmo do ministério de Jesus, mas aqui, esses homens tiveram este privilégio. Uma transfiguração aconteceu diante deles. E hoje, irmãos, eu gostaria que nós meditássemos exatamente sobre a glória do Senhor, a glória de Cristo, a glória de Jesus, aquele que nós temos acompanhado até aqui. Veja, nós já passamos da metade do Evangelho de Marcos, e até aqui ele tem sido demonstrado como, sim, um homem sábio, importante, que já fez grandes coisas, mas perceba como o tom está mudando, desde a semana passada. Aliás, desde as últimas 2 semanas nós temos visto como
cada vez mais, a revelação acerca de quem é este homem está sendo cada vez mais exposta diante daquelas pessoas e também nas palavras do Evangelho de Marcos. Nós já ouvimos da boca de Pedro: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Nós já ouvimos também que esse mesmo Cristo, ele também deveria sofrer, ele também deveria morrer, ele encontraria a cruz. O Evangelho de Marcos, irmãos, ele caminha agora nesse caminho do Senhor servo, ele caminha para a cruz. A cruz está cada vez mais próxima. A morte de Cristo, ela aparece como uma grande sombra sobre tudo aquilo que acontece na rotina de Jesus. É por isso que a glória é necessária aqui, para fazer com que aqueles homens contemplem mais uma vez e se lembrem que eles não estão diante de um homem qualquer, estão diante do Filho de Deus, de um Deus eterno e todo-poderoso. Por isso nós vamos contemplar, irmãos, pelo menos meditar na glória de Cristo, conforme ela se apresenta a nós nesse texto, no texto da grande transfiguração de Jesus. Vamos lá. No versículo 2, nós lemos que Jesus ele toma Pedro, Tiago e João. É muito interessante esse recorte no meio dos discípulos. Nós sabemos que Jesus andava acompanhado de uma grande multidão. Milhares de pessoas o acompanhavam vez ou outra quando ele entrava em uma cidade e saía para outra, quando ele viajava. Nós já passamos por muitas histórias, né? Pense nas multiplicações que Jesus já efetuou. Milhares de pessoas, 7.000, 5.000, caminhavam ali com Cristo, estavam ouvindo a Jesus. Mas nós sabemos também que Jesus, ele, vez ou outra, ele contava com uns 70 discípulos, que já foram enviados em outro momento, né, em outro evangelho, para pregarem, testemunharem a palavra de Jesus. No meio dos 70, havia 12. Havia 12 que Jesus apontou a dedo. Mais tarde seriam chamados de apóstolos, aqueles que seriam enviados como continuadores da pregação do evangelho e do reino de Deus. Por aqui a gente já poderia dizer, é um grande privilégio, veja, ser contado no meio dos 12. Mas de maneira muito curiosa, nós vemos também que Jesus fazia um recorte menor ainda desses 12. Ele tinha um grupo de 3. Exatamente esses 3 nomes que aparecem aqui. Pedro, Tiago, seu irmão João. Esses 3 apóstolos, esses 3 homens. De maneira interessante, eles poderiam ser chamados de um círculo mais íntimo, de companheirismo da parte de Jesus. Perceba, não há pecado aqui, não há problema nenhum, afinal não é isso que acontece na nossa experiência. Nós temos as nossas afinidades, nós temos os nossos círculos mais íntimos. Isso de repente acontece aqui no meio da igreja. Todos nós somos irmãos, todos nós estamos vivendo juntos, congregando juntos, vamos viver eternamente juntos. Mas vai dizer que você não tem aqui aquela pessoa ou aquele grupo de 3, 4 pessoas que caminham de fato com você. Esse termo que na nossa cultura nós chamamos de uma palavra que é tão banalizada, mas deve ser resgatada no seu valor. Esses 3 ou 4 que são os seus amigos, pessoas que caminham de fato com você. Pedro, Tiago e João foram levados, os 3, para um monte a sós com Jesus. É interessante que esse monte aqui, ele não é dito qual provavelmente é um monte ali perto da região da Galileia, afinal é onde Jesus passou grande parte do seu ministério, mas nesse monte nós vemos algo maravilhoso acontecer, que é a transfiguração. E é muito interessante que os montes aparecem na Escritura como momentos, ou pelo menos muitas vezes como cenário de grandes acontecimentos. Foi no monte que a lei de Deus foi proclamada a Moisés. Moisés sobe o monte Sinai, ali contempla a glória de Deus e desce
proclamando a lei, os 10 mandamentos e tudo aquilo que o Senhor Deus havia revelado para a vida do seu povo. É no monte também que nós temos Elias, no momento trágico da sua vida. Elias tinha acabado de pedir para morrer. Ele ali se encontra com Deus no Monte Horebe, que no Antigo Testamento às vezes é chamado de o Monte de Deus. E ali ele também contempla a glória de Deus, que não está no fogo, não está no vento, não está no terremoto, está na brisa suave, que ali é contemplada por Elias. Avançando para o Novo Testamento, nós também lembramos que foi no monte, no alto de um monte, que Jesus proclamou o seu sermão mais famoso, o sermão veja só, do monte. E ali proclamando e reafirmando a lei de Deus, ao dizer que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. É no monte que mais na frente o Senhor Jesus vai chorar, e vai chorar amargamente, ali à sombra da cruz, recebendo ali também o socorro e o consolo do alto. Mas é também nesse monte que o Senhor Jesus, ele revela a luz, ou diante dos seus discípulos, a luz da sua glória. O cenário montado aqui pelo evangelista, repito, acontece em Marcos, acontece em Mateus, acontece em Lucas. O cenário, ele nos aponta para mais um momento relevante na história da revelação de Deus. Perceba, é uma aplicação direta aqui. Não estou dizendo que você vai sair daqui hoje e vai subir um monte, porque lá é que Deus fala, tá certo? Não é disso que eu estou falando. Pelo contrário, Cristo Jesus falando com aquela mulher ali diante de um poço, a mulher samaritana, ele diz, olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, na nova aliança, nós não estamos mais limitados a lugares, a geografia, as cidades santas. Crente não tem lugar sagrado, certo? Deixa eu dizer, nem esse lugar aqui é sagrado por si só. É um prédio. Eu estou aqui diante de um palco, não é um altar, certo? Às vezes nós temos esse misticismo, mas nós estamos contemplando aqui pela providência de Deus, pela continuidade da história que está sendo contada na Escritura. A própria geografia, o próprio cenário está aqui nos dizendo, veja, abre os olhos, ouvidos atentos, o que vai acontecer agora é importante. Assim como tudo que já aconteceu em alguns outros montes na história do Antigo e do Novo Testamento. É nesse monte, é nesse alto monte, como nos diz o versículo 2, que Cristo Jesus, ele revela a sua glória diante dos discípulos. E aqui, irmãos, eu tenho a primeira lição para nós, como nós somos chamados a contemplar a glória de Cristo. Nós contemplamos a glória de Cristo porque ela é revelada a nós. Imagine você, Cristo, ele é glorioso por natureza. Ele é filho de Deus, ele é Deus eterno. Ele não se tornou Deus, ele não é um homem que foi evoluindo, como pensam algumas seitas. Ele é Deus por natureza, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, luz de luz, da mesma substância do Pai. Ele é glorioso. Nós lemos no capítulo 17 do Evangelho de João, a oração sacerdotal de Jesus, em que Cristo pede, Pai, restitui-me a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Então essa glória, irmãos, que está resplandecendo aqui, é a glória de Cristo. É a glória daquele que é glorioso. Não é a glória de alguém que está sendo iluminado, fazendo uma comparação aqui. Não é a glória da lua, que não tem brilho próprio, não tem luz própria, mas nós vemos no céu porque está sendo iluminada pelo sol. É a glória do sol, com luz própria.
porque Ele é glorioso. Lembra de Moisés, que desceu do monte também com o rosto resplandecente? Ele desce ali por ter contemplado a glória de Deus, por ter participado daquele momento glorioso. Ele desce e o seu rosto está brilhante. Mas é uma glória que vai passando, e ele, pecador como era, coloca um véu sobre o seu rosto para que as pessoas não vissem que a glória estava passando. A glória de Cristo não passa, irmãos. A glória do Senhor vem de quem Ele é, não do que Ele fez, não do que deram a Ele, mas de quem Ele é, por natureza. Mas pense comigo, Ele é Deus, Ele não precisa de nada, Ele não tem necessidades, não tem carências, não tem falhas, Ele é suficiente em si mesmo. Ele poderia simplesmente ter esse momento de intimidade com o Pai, sozinho. Mas a beleza, irmãos, desse texto não é simplesmente ou unicamente a glória de Cristo, mas é a glória de Cristo revelada aos discípulos. Porque Jesus ali provavelmente acordou cedo, acordou aqueles seus 3 discípulos mais chegados e disse: vamos, eu tenho algo a fazer com vocês. E ali no Monte da Transfiguração, revela a sua glória diante deles. Perceba, irmãos, que há uma grande beleza no fato de Deus querer se revelar. Há uma grande beleza no fato de Deus querer ser conhecido. Ele não precisaria fazer isso. Ele não precisaria de nós, porque Ele é Deus. Ele não precisava nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de mim, nem de você. Mas Deus se alegra em ser conhecido. Deus se alegra em fazer que nós contemplemos de glória em glória quem Ele é. Conhecê-lo, amá-lo, contemplar o seu caráter, as suas obras, de poder, na nossa humildade, na nossa limitação, de poder fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus, dizer: Senhor, eu te conheço, o Senhor me vê, o Senhor me ouve, e eu também posso ouvir o Senhor. Nós temos comunhão, nós temos relacionamento. Meu irmão, isso só é possível porque Deus quis se revelar. Nós não tínhamos força, nós não tínhamos condição nenhuma de alcançar esse conhecimento por nós mesmos, mas assim Deus quis. Ele quis ser conhecido. Por isso, meus irmãos, a glória de Cristo, ela se manifesta desde já nesse texto, quando Ele mesmo se propõe a ser visto pelos seus discípulos. Num primeiro momento, por esses 3. Afinal, ainda havia algumas coisas para acontecer. A hora ainda não tinha chegado. Mas por antecipação, é como um vislumbre, como um trailer do grande filme que ainda vai estrear. Ele chama, diz: venham contemplar aquilo que está revelado para todos os filhos de Deus. Venham contemplar uma visão que está reservada para todos aqueles que viverão eternamente comigo, porque eu os salvei. E aí, aqueles homens têm esse privilégio. Mas esse privilégio, irmãos, ele também é nosso em Cristo Jesus. Ele também é meu e também é seu. Cristo Jesus, a glória dele, será a resposta da pergunta quando fizerem para nós: qual é a coisa mais bela que você já viu? Qual é a coisa mais gloriosa que você já contemplou? Nós responderemos: a glória do meu Senhor Jesus, a glória de Cristo. Diante dele tudo perde o valor. Diante dele todas as luzes deste mundo parecem nada. A glória do homem, as conquistas dos seres humanos, aquilo que nós podemos fabricar, tudo isso é nada diante da glória do Senhor. A glória de Cristo é contemplada, em ela ser revelada a nós. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo 2
E, aliás, o versículo 3, ele continua a nos mostrar como esse acontecimento se deu. Ele diz que Cristo foi transfigurado, tendo as suas vestes tornando-se resplandecentes, de uma maneira tão branca como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Veja como Marcos ele é descritivo aqui, né? Só ele coloca essa maneira aqui. Você pode pegar a roupa mais branca, ela ainda vai estar suja diante da brancura das vestes de Cristo. É claro que o que significa para nós, né, uma veste branca? O que significa aqui? É claro que nós estamos de uma manifestação cultural que aparece bastante nas Escrituras. Uma roupa branca é a roupa da vitória. A roupa branca, vestes brancas que não estão mais sujas, são as vestes de um vencedor, de alguém que venceu, que conquistou, que lutou a batalha, que lá na frente foi coroado. Vestes brancas, que não tem nenhuma mancha, não tem nenhum pecado. As roupas de Cristo aqui, elas demonstram o seu caráter, demonstram quem ele é, a sua perfeição, a sua santidade. Certamente as roupas de Jesus, as do dia a dia, não eram roupas brancas. Afinal, era um peregrino. Era um homem humilde, viajante. Ele mesmo diz, eu não tenho onde repousar, eu não tenho casa. Certamente era uma roupa gasta, cheia de poeira da estrada. Mas olha, mais uma vez, a antecipação aqui. A antecipação, aqueles homens estão contemplando não a humildade de Jesus, não a sua humilhação, não a sua vergonha, não o seu sofrimento, mas a sua vitória, que era certa. Em Apocalipse, quando nós vemos Cristo, mais uma vez, no capítulo 1, João vê aquele que está vestido com vestes brancas. Seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos têm fogo. Ali já não é mais o Cristo humilhado. Ali já não é mais o Cristo envergonhado. É o vencedor, exaltado. Perceba que essa linguagem de humilhação e exaltação, ela passa totalmente pela obra de Jesus. Nós falamos aqui sobre isso no domingo retrasado, o presbítero Lucas esteve pregando sobre como antes da coroa nós precisamos da cruz. Isso foi verdade na obra de Cristo e é também verdade na nossa vida. Em Filipenses capítulo 2 nós lemos, olha, Cristo ele se humilhou, esvaziou a si mesmo, se fez obediente até a morte de cruz. Mas o próprio Deus o exaltou, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está aqui demonstrando a sua exaltação, que ainda viria. Mas esses homens, eles têm por certo, porque nos decretos eternos do Senhor, essa obra é uma obra perfeita. Jesus ele não veio cumprir uma mera possibilidade. Jesus não veio apostar ou assumir o risco para, quem sabe, no final salvar um ou outro. Ele veio cumprir uma obra eterna, perfeita, que estava designada antes da fundação do mundo. É por isso que esses homens eles têm essa contemplação da vitória do Senhor Jesus, do Messias. Então, irmãos, a glória de Cristo, ela também, nós podemos contemplá-la em ser a glória da vitória do Salvador. Nós não cremos num Cristo derrotado. Nós não cremos num Cristo coitadinho, que até tentou fazer grandes coisas, até tentou
mudar alguma coisa nesse mundo, mas que foi atropelado pela opressão, foi atropelado pelo Império Romano ou pelos judeus, que seja, mas foi calado, morto, assassinado. Não, irmãos, não é esse o nosso Cristo. Nós cremos num Cristo vencedor, que veio para a cruz, veio para morrer, mas venceu a morte. Esse é o Senhor. Esse é o nosso Salvador. Humilhado, sim. Envergonhado, sim. Mas essa não é a última palavra. A última palavra é a exaltação. O próprio Deus o exaltou, dando-lhe o nome acima de todo nome. Marcos continua. Versículo 4. Aparece duas figuras aqui com Jesus. Elias e Moisés aparecem ali, falando com Jesus. Fico imaginando essa cena. Não sei se você tenta também fazer isso. Eu tento e falho miseravelmente, porque imagine essa cena gloriosa. As vestes de Cristo resplandecentes, o seu rosto brilhando. E esses dois personagens importantes na história do Antigo Testamento, homens de Deus, grandes heróis da fé, né, como nós costumamos chamar, Moisés e Elias, estavam ali falando com Jesus. É interessante que eles aparecem falando de maneira casual. Pelo menos é dessa maneira que o texto parece descrever, tanto aqui como nos outros evangelhos. Eles estavam conversando. O Evangelho de Lucas nos conta uma informação preciosa. Ele nos fala qual era o assunto. Ele nos fala, o Evangelho de Lucas nos diz que eles estavam conversando sobre a sua iminente partida para Jerusalém. Jesus estava agora caminhando para o fim do seu ministério. Jesus estava caminhando agora para Jerusalém, para o seu destino final, e era lá em Jerusalém que ele encontraria a cruz. Então veja que conversa interessante. Jesus, Elias e Moisés conversando ali sobre a continuidade do ministério de Jesus, sobre as coisas que ainda iriam acontecer, sobre a cruz, sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre tudo aquilo que ainda iria acontecer. Esse era o assunto dessa conversa. Mas por que exatamente Elias e Moisés aparecem aqui? Não há dúvida, grandes homens de Deus, importantes, destacados no Antigo Testamento. Mas há algo muito interessante aqui. Elias e Moisés, eles aparecem também como símbolos, como representantes de algo maior do que eles. Moisés, ele é o grande representante da lei. Foi aquele que foi usado por Deus para proclamar a lei no Monte Sinai, como já falamos aqui. Elias, o grande representante dos profetas. Normalmente, quando se buscava alguém para representar, não é, um nome para representar todo o ofício profético do Antigo Testamento, coloca Elias aí, porque ele é o representante. No próximo domingo nós podemos ver um pouco mais como o próprio João Batista é chamado de Elias, porque João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. O espírito de Elias, ou seja, o ofício de Elias continuava aí, até ali João Batista. Então veja, nós temos essas duas pessoas que apontam para essas duas realidades. Moisés, a lei, Elias, os profetas. A lei e os profetas. Era uma maneira também simbólica de falar de todas as escrituras. Normalmente, quando Jesus ele se referia ao Antigo Testamento, ele falava a lei e os profetas. Era uma maneira abrangente de falar de todos os livros sagrados. E agora esses dois homens, representantes dessas duas realidades, aparecem falando com Jesus sobre a sua obra, sobre a sua missão. Perceba, irmãos, como a glória de Cristo ela também pode ser contemplada em podermos ver como Deus cumpre
a sua palavra, como ele, de maneira fiel e leal, ele cumpre definitivamente todos os anseios da lei e dos profetas na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Em outras palavras, Moisés e Elias não são colocados aqui brigando com Jesus. Eles não são colocados em lados opostos. Eles conversam pacificamente. Muitos olhavam para Jesus como alguém que ia contra a lei. Nós já vimos bastante isso no Evangelho de Marcos. Como um blasfemador, como um liberal, alguém que não dava a devida atenção aos preceitos, não dava a devida atenção àquilo que Moisés havia dito há tanto tempo e que os nossos pais nos ensinaram. Muitos olhavam para Jesus apenas como mais um professor e, de repente, um péssimo professor, porque, veja, nós temos grandes profetas no nosso meio, nós temos grandes profetas na nossa tradição. Ele está indo de encontro a tudo aquilo que os profetas antigos falaram. E aqui Jesus está conversando com Moisés, com Elias, nos mostrando como tudo isso está conciliado. E, na verdade, como Jesus, ele é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, demonstrando assim a fidelidade do Senhor sobre a vida do seu povo, demonstrando que todas as coisas elas são cumpridas em Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo nos fala lá, escrevendo aos Coríntios, nele nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus, em Cristo Jesus. Sendo assim, meu irmão, perceba, sem Cristo a lei deixa de fazer sentido. Sem Cristo, as grandes profecias do passado, elas perdem o seu valor, porque todas elas apontam para Jesus. Jesus está aqui conversando com esses dois homens, num momento muito glorioso, de maneira que Pedro, ele toma a palavra, sempre Pedro, né? Sempre tomando as iniciativas, mas nem sempre acertando, como nós já vimos também há pouco tempo. No versículo 5 nós lemos que Pedro toma a palavra e ele diz: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. É muito interessante essa proposta de Pedro. Ele reconhece o valor daquele momento. Perceba, mestre, é bom estarmos aqui. Que privilégio maravilhoso. Que alegria nós podermos contemplar, né? Quem sou eu? Quem são meus irmãos? Estamos aqui diante de um momento, de um evento tão glorioso. É bom estarmos aqui, Senhor. Vamos construir três tendas para que esse momento se perdure, para que a gente possa continuar desfrutando dessa glória. Lembra, né? Todos nós somos buscadores de glória. Aqueles homens estavam tendo um privilégio maravilhoso. Se fosse eu, dizia: Senhor, vamos continuar aqui sim, com certeza. Porque estava bom demais. Muita gente lê esse texto, e eu já vi, normalmente naquele último dia do acampamento, né? Não sei se você já viu também. Aquele momento bom, aquele fim de semana que foi maravilhoso, comunhão, pregação, o pessoal se divertindo, e aí chega, né, o pregador e diz assim: veja, seria muito bom a gente continuar aqui, né? Mas a gente vai precisar descer do monte. É interessante essa aplicação, mas não parece ser bem isso, né, o que o texto nos aponta aqui. Porque de fato é bom, Pedro não está errado. Pedro não está errado em desfrutar daquele momento, é a glória do Senhor. Errado seria ele se dissesse: Senhor, tá bom, a gente precisa descer. Aí sim, é bom, Senhor, estarmos aqui. Pedro estava diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Estava tendo o privilégio de contemplar a glória de Cristo. Estava vendo ali uma conversa de Cristo, o Senhor, com seus 2 servos tão preciosos, tão zelosos, Moisés e Elias. Quem não queria participar dessa conversa, ouvindo? Eu fico calado, não falo nada. Pedro não está aqui errado em si mesmo, ao querer continuar
desfrutando da glória do seu Senhor. Porque, perceba, é isso que nós faremos eternamente. Esse deve ser o nosso desejo. É desfrutar mais e mais dessa glória. Da glória de continuar conhecendo a Deus, dia após dia. E de não sair daquele lugar, de não sair daquele momento. Porque não tem nada mais precioso. Pedro diz, vamos construir 3 tendas, uma será tua, outra para Elias, outra para Moisés. A humildade também de Pedro de dizer, nem preciso de tenda, né? A gente fica aqui mesmo, a gente arruma aqui uma pedra, um gramado, as tendas para os senhores aí. Mas a gente não pode também dizer que Pedro está completamente certo. O erro de Pedro não foi querer continuar lá. O erro de Pedro foi não compreender que havia algo a ser feito. O texto continua. Versículo 6 diz, Pedro não sabia o que dizer porque eles estavam aterrados, estavam nervosos, assustados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dele uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aqui nós podemos olhar para o versículo 7, depois eu retorno para a questão de Pedro. Perceba como o versículo 7 ele nos mostra como estávamos de fato diante de um momento único, importante na história da revelação. Uma nuvem envolve todos aqueles que estavam ali. Quando nós lemos as páginas do Antigo Testamento, especialmente o livro de Êxodo, nós vemos que Deus se manifestava, ele manifestava a sua presença, a sua glória, no formato de uma nuvem. A nuvem que cobria o povo de Israel no deserto, durante o dia. A nuvem que enchia o tabernáculo. Naquele momento, né, no final do livro de Êxodo, quando eles cumprem a construção do tabernáculo, de acordo com todos os detalhes que o Senhor havia demonstrado, eles fazem aquele momento de dedicação e a nuvem do Senhor vem e enche o santuário. Essa nuvem, ao representar a presença de Deus, a luz do Antigo Testamento, era uma presença restrita. Não eram todos que podiam participar. Pelo contrário, quando a glória do Senhor enchia o templo, ai de quem estivesse lá. Pense no Monte Sinai, quando os israelitas se aproximam ao pé daquele monte, e o monte está pegando fogo, tremendo, cheio de trovões, tempestades, relâmpagos, uma nuvem vem sobre aquele monte, o Senhor chamando para que o seu povo subisse. O que é que o povo disse? Não vou não. Não vou. Deixa Moisés ir só. Deixa o mediador. Ele nos representa. Aí Moisés sobe. Mas na frente é instituído o ofício do sacerdote. O sacerdote como aquele que é o oficial encarregado de entrar na presença do Senhor, representando o povo. Mas o povo não poderia entrar. O povo ficava fora. E aqui, mais uma vez, em um monte, nós vemos como a nuvem envolvente da presença de Deus. Ele vem agora sobre todos que estavam no monte. Os discípulos, eles têm esse privilégio de participar dessa presença do Senhor. E na nuvem,
uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mais uma vez nós temos agora a voz de Deus Pai, proclamando e honrando o seu filho, como ele tinha feito lá no batismo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho a minha alegria. É o meu filho. Agora, mais uma vez, o Pai, ele honra o seu filho. Este é o meu filho amado. Perceba que nós estamos testemunhando aqui, irmãos, algo que acontece eternamente. Mais uma vez, na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, nós vemos a linguagem carinhosa, afetuosa com que o Filho se dirige ao seu Pai, ao Pai Santo. É aquele que diz: nós somos um. Restitui-me a glória que eu tinha junto de ti. O Senhor Jesus, ele honrou o Pai, assim como ele fez eternamente. Honrou o Pai no seu ministério. Ele dizia: a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é cumprir a vontade do meu Pai. Assim também o Pai honra o seu Filho, ama o seu Filho. Mas perceba que nós temos uma diferença nas duas frases. No batismo, o amor do Pai pelo seu Filho é proclamado, a alegria do Pai no Filho é proclamada. Mas aqui nós temos uma outra expressão. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Jesus, ele é digno de ser ouvido, porque ele é Senhor. Ele é autoridade, ele é soberano. Estavam ali Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. Jesus Cristo, o rei, o profeta, o sacerdote, aquele que é digno de ser contemplado, honrado, ouvido. Os discípulos estavam aqui sendo exortados pela voz de Deus Pai. Eles não deveriam ouvir outras pessoas, não deveriam desviar a sua atenção, porque aquele que estava diante deles é aquele que tem palavras de vida eterna. É aquele que fala e nós podemos ouvir a voz de Deus, não como quem fala de outro, como os profetas faziam. Não porque teve a lei sendo revelada a si mesmo, mas porque ele é a lei, porque ele é o verbo que se fez carne. A ele ouvir. Meus irmãos, muitos olham para Cristo como costumo falar, apenas como um exemplo, apenas como um homem bom. Encontram em Jesus um tipo de satisfação que é apenas moral. Um homem exemplar, modelo a ser seguido. Ou pelo menos olham para Cristo como um místico. Alguém com quem você pode falar nos momentos mais difíceis da sua vida. Fala para Jesus, fala com Jesus. Jesus cuida. Jesus é para você o seu Senhor. O Senhor da sua vida. Aquele que está no trono, de fato. Aquele que é digno, merecedor de ter as nossas vidas rendidas aos seus pés.
aquele diante de quem todas as glórias deste mundo, como já falamos, vão virar poeira, diante de quem naquele último dia os poderosos deste mundo, que muitas vezes nós admiramos tanto, esperamos tanto neles, eles vão se humilhar diante do Senhor, vão colocar as suas coroas aos pés de Cristo, reconhecendo que eles não valem nada. Cristo é Senhor. Nós não reconhecemos esse fato. O fato que está aqui sendo proclamado claramente pela voz de Deus, a voz do Pai, que fala da nuvem. Ouçam a Ele. Creiam nele. Confiem nele. Obedeçam a Ele. Façam o que Ele diz. Meus irmãos, esses discípulos, eles passariam por coisas terríveis na vida deles. Eles passariam por coisas que nós nem imaginamos. Sofrimentos, perseguições. Ameaças de morte. Se aqueles dias, aqueles anos que eles passaram com Jesus fossem apenas caminhar junto de um bom professor, eles poderiam dizer: foi muito bom, mas passou, né? Ele não é digno nem do meu sofrimento, que dirá da minha morte. Mas veja que não foi esse o testemunho que esses discípulos deram. Por causa de Cristo, esses homens eles foram entregues à morte. Por causa de Cristo, esses homens sofreram perseguição. Por causa de Cristo, esses homens sofreram e perderam o seu conforto, o seu bem-estar. Tiago, o primeiro a ser morto. A sua morte é relatada ainda no livro de Atos. Pedro, a história da igreja nos conta, nos relata que também foi crucificado. João, aquele que foi exilado e morreu uma vida distante de tudo e de todos por causa da pregação do Evangelho. Tudo isso, irmãos, porque eles compreenderam que Jesus é digno. Se não fosse isso, não vale a pena. Mas porque eles entenderam, Jesus é digno de receber a minha vida aos seus pés. Perceba que crer em Jesus, obedecer a Jesus, não é algo que nós fazemos para Ele como se Ele precisasse de nós, mas é quando reconhecemos quem Ele é, que Ele deve ser ouvido e seguido. Afinal, Ele é o suficiente para as nossas vidas. O texto continua dizendo que de relance, depois do testemunho do Pai, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Não tem mais Elias, não tem mais Moisés, só Jesus. Pedro, na sua ideia, gostaria aqui de mantê-los ali. 3 tendas, uma para cada um dos 3. Mas aquele momento provavelmente foi muito rápido. Nós não podemos dizer com certeza, né, quanto tempo durou, quantos minutos, se foi mais de 1 hora, não sabemos. Mas de repente, os apóstolos procuraram e só viram a Jesus. E no versículo 9 nós lemos que eles desceram do monte. Percebe, irmãos? Retornando à questão de Pedro. O erro de Pedro não foi querer continuar lá. O erro de Pedro foi
não compreender que havia algo ainda a ser feito e que revelaria ainda mais glória de Cristo. Eles estavam no Monte da Transfiguração. Estavam ali diante daqueles 3 discípulos, Moisés e Elias aparecendo, um momento maravilhoso, um momento para ficar para a história, gravado na memória e na mente daqueles homens. Mas aquele momento passou. Aquele momento passou. Eles vão descer do monte, vão encontrar os seus obstáculos, os seus desafios. Na continuidade do relato, nós vemos lá na frente que eles vão encontrar algumas dificuldades, vão tentar expulsar demônios e não vão conseguir. Porque realmente, os momentos de glória que nós podemos ter nesse mundo, eles são passageiros. Não há emocionalismo religioso, não há arrepio, não há, veja, vou usar uma palavra forte, não há avivamento. Avivamento que seja duradouro desse lado da eternidade. Pense nos grandes avivamentos da história. Reforma protestante, como está a Europa hoje? A Genebra de João Calvino, hoje uma cidade totalmente secular. O grande avivamento nos Estados Unidos. Meus irmãos, perceba, é claro que podemos desfrutar nesse tempo grandes momentos com o Senhor. Momentos de fato, de poder testemunhar da operação do Espírito na nossa vida. Mas Pedro está aqui aprendendo algo interessante. Ali estava muito bom, mas é momento de descer do monte, porque agora é hora de ir para Jerusalém. Agora Jesus vai para a morte. A cada momento, a cada dia, ele está caminhando para mais perto da cruz. Aos olhos humanos, a glória ficou no monte. A glória ficou na transfiguração. Mas para aqueles que compreendem o Evangelho, para aqueles que compreendem a obra da salvação, a glória de Cristo é mais revelada na cruz do que na transfiguração. A glória de Cristo, a glória do Salvador, do amor de Deus demonstrado por pecadores como nós, se manifesta na cruz do Calvário. Quando todos dizem que ali venceu a morte, nós dizemos venceu a vida. Quando ali os homens dizem que é a vergonha do Senhor, nós dizemos ali é a sua vitória. Foi ali que Satanás foi derrotado. Foi ali que a morte foi vencida. Ali que o pecado que estava sobre nossas cabeças, ele foi pago, de maneira que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, eles desceram do monte, não para ter menos glória, para ter mais. Não adiantaria nada ficar no Monte da Transfiguração, se mais na frente não tivesse mais um outro monte, o Monte do Calvário. Mas louvado seja o Senhor. E Jesus Cristo veio para a cruz. E na cruz ele venceu. De maneira que há reservada para nós, irmãos, uma experiência não passageira, não limitada, não restrita a um público pequeno. Mas há para nós, irmãos, uma glória a ser revelada, a ser contemplada pelos nossos próprios olhos glorificados. E viveremos eternamente com Jesus. Viveremos eternamente com Ele. Até lá, que o Senhor nos dê esperança e fé. Porque olhamos ao nosso redor e podemos não ver tanta glória assim. Porque o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho nos treina,
Ele treina os olhos do nosso coração para vermos glória na humilhação. E ver a glória em uma pessoa que sofre por Jesus. E ver a glória em uma família que está enlutada. E ver a glória de uma pessoa que está lutando a luta desse mundo, mas compreende que o sofrimento do tempo presente não há de ser comparado à glória que há de ser revelada em nós. Creia no Senhor da glória. Creia em Cristo. Diante dele, esse mundo que por um lado ele nos angustia e por outro nos seduz. Por um lado nos decepciona, mas por outro às vezes vai tentar roubar a nossa atenção. Em Cristo, este mundo, ele não só perde o significado, mas ele retoma o seu verdadeiro significado de ser um mundo composto por pessoas como eu e os irmãos que estão buscando algo maior. Irmão, não perca tempo. Não corra atrás do vento. Creia em Jesus, porque é somente nele que nós podemos encontrar a verdadeira satisfação. Ele é a resposta para toda a glória que temos buscado. E nele, tudo mais, retoma o seu sentido. Os céus, eles passam a ser os céus que proclamam a glória de Deus. A vida dada por Deus. Vida eterna, dada por Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos, de maneira maravilhosa, Senhor, ter um vislumbre da Tua glória, Senhor. É claro que não de maneira visível, mas na fé. Crendo na Tua palavra, Senhor. Louvamos, Pai, porque essa glória que é Tua, o Senhor poderia ter reservado somente para si mesmo. Mas o Senhor quis ser conhecido por pessoas como nós. Podemos falar com o Senhor, podemos ter relacionamento contigo. Muito obrigado, Pai, por isso. Muito obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós podemos encontrar salvação, perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que buscamos, às vezes com tanto empenho neste mundo, nós sabemos a resposta, Senhor. Nós encontramos em Cristo Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, nos dê entendimento, Pai, da Tua verdade, para que possamos crer em Jesus e no Senhor Jesus somente. Nos livra de nós mesmos, nos livra, Senhor, das tentações. E que o Teu nome seja exaltado, Pai, que possamos reconhecer Cristo como nosso Senhor, como aquele que é digno de ser ouvido, digno da nossa obediência, digno do nosso testemunho, digno do nosso serviço, digno do nosso sofrimento e até da nossa morte, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, porque somos limitados e pecadores. Mas te louvamos, Pai, porque podemos em Cristo Jesus participar da Tua glória, participar da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais e mais motivos de gratidão, de cuidado de nós. Te pedimos que o Senhor nos abençoe mais essa semana, Pai, que se iniciou. O Senhor continue cuidando do seu povo, de todos nós, para a glória do Teu santo nome, Pai.
no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos os irmãos, sobre todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor.